Graça e paz, querido. Nós estamos aqui para darmos continuidade aos estudos da nossa semana de oração. O nosso tema para hoje é falar com Deus para vencer o medo. Falar com Deus para vencer o medo. Por vezes, queridos, nós passamos por situações que nos trazem pesar, nos trazem medo mesmo, não é verdade? E o que fazer nesses momentos? Por exemplo, essa pandemia que nós estamos vivendo nos traz preocupação, nos traz medo, nos traz incertezas e a gente toma algumas providências. Eu quero falar com você sobre essa situação e, sobretudo, eu quero falar com você como nós devemos fazer para enfrentar esse medo. Eu quero duas situações bastante específicas que eu quero repartir com você. E a primeira eu quero usar a passagem lá de Daniel, capítulo 3, do verso 16 em diante, diz assim: Sadraque, Mesaque e Abidnego responderam ao rei: Ó Nabucodonosor, não precisamos defender-nos diante de ti? Se formos atirados à fornalha em chamas, o Deus a quem prestamos culto pode livrar-nos, e ele nos livrará das tuas mãos, ó rei. Mas, se ele não nos livrar, saiba, ó rei, que não prestaremos cultos aos teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que mandastes erguer. Nabucodonosor ficou tão furioso com Sadraque, Mesaque e Abidnego que o seu semblante mudou, deu ordens para que a fornalha fosse aquecida 7 vezes mais do que o costume, e ordenou que alguns dos soldados mais fortes do seu exército amarrassem a Sadraque, Mesaque e Abidnego e os atirassem na fornalha em chamas. Queridos, o que ocorre? Para aqueles homens, eles estavam ali sendo ameaçados, que se eles não se dobrassem diante da imagem erguida pelo rei, eles seriam presos ali e seriam atirados dentro da fornalha ardente. Mas aqueles homens, para eles, a fé em Deus não era algo negociável. Então, queridos, a primeira coisa que nós precisamos para enfrentar o medo, nós precisamos falar com Deus e enfrentar o medo em fidelidade a Deus. No meio do medo, nós podemos ser infiéis ou fiéis a Deus. Nós podemos fazer aquilo que deve ser feito ou não. Mas a primeira coisa que nós precisamos fazer no meio do medo é falar com Deus e ser fiéis ao Senhor. Falar a Deus em fidelidade. E isto vai nos trazer libertação do medo. Aqueles homens falaram ao rei, olha, o rei chegou e falou, olha, se vocês não fizerem o que eu estou mandando, vou colocá-los na fornalha. E eles então responderam que não precisavam se justificar e não precisavam fazer isso. Ele falou, se Deus agir em nosso favor, Deus agiu. Se Deus não agir em nosso favor, Ele não agiu. Ele vai continuar sendo Deus nas nossas vidas. Mas, queridos, com certeza eles eram homens. E eles estavam preocupados com as suas vidas, sim. Eles estavam temerosos com aquilo que ia acontecer, sim. Tanto é que eles falaram, se Deus agir, agiu. Se Deus agir, Deus agiu. Então ele falou que existia a possibilidade do livramento ou do não livramento, da permanência da vida ou perder a vida. Mas o que eles não negociavam, o que eles não abriam mão é a fidelidade a Deus. Então, queridos, eles foram jogados na fornalha. Eles sendo jogados na fornalha, aqueles homens que jogaram eles na fornalha, diz o texto, que só de abrir a fornalha e jogar, eles caíram mortos. Mas os
homens de Deus que foram fiéis a Deus, eles foram preservados, as suas vidas foram preservadas. Por quê? Porque eles falaram com Deus ali, da sua luta, da sua necessidade, do seu medo, da sua angústia, mas eles confiavam em Deus. Então, eles não abriram mão de continuarem sendo fiéis a Deus. Isto serviu para eles por libertação. Ok, muito bem. Outra situação que nós vemos nesse livro é do próprio Daniel. Daniel, ele enfrentou o medo agindo, falando com Deus e agindo como Deus esperava. Então, a segunda coisa que nós queremos falar com você é que, além de você falar com Deus, sendo fiel a Ele, você também tem que falar com Deus tomando a atitude certa. Tomando a atitude que Deus espera que você tome. Daniel, queridos, ele era um escravo. Daniel era um escravo. E por ser fiel a Deus, ele interpretou o sonho do rei. Mais do que isso, o rei não queria só a interpretação do sonho. Os magos, os sábios do rei, daquele reinado, ele chamou a todos e queria que eles primeiro falassem qual era o sonho que ele tinha sonhado. E depois dessa interpretação. E os sábios falaram, ninguém consegue fazer isso, é impossível o que o Senhor está pedindo. Até que Daniel foi chamado, e então ele disse ao rei, ele ouviu o que o rei falou, eu preciso conversar com meu Deus. Então ele perguntou a Deus, e Deus deu a ele o sonho e a interpretação do sonho. E aí então ele foi ao rei e disse que o Deus a quem ele servia tinha lhe dito qual era o sonho e descreveu o sonho, depois disse essa interpretação. E então aquele rei reconheceu que o Deus de Daniel era Deus e trouxe Daniel e colocou Daniel em uma posição elevadíssima. Né? Daniel tornou-se extremamente importante naquele reinado e até aqueles que eram nativos daquele local, passaram a estar submissos a Daniel, que era um escravo. E posições que se inverteram. Por quê? Porque Deus agiu na vida de Daniel e Daniel obedeceu àquilo que Deus estava orientando. Por isso, logo surgiram aqueles que não estavam contentes. Então surgiram pessoas que conspiraram contra Daniel e queriam tirar-lhe a vida. Conspiravam todo o tempo, estavam conspirando, procurando encontrar alguma coisa para desestimular Daniel, para matar Daniel, para tirar Daniel, eliminar Daniel. Por quê? Para deixar o caminho deles tranquilo. Queridos, na nossa jornada, sempre nós vamos encontrar pessoas que intentam contra nós. Pessoas que falam bem, falam mal, falam uma coisa na frente, falam outra por trás. Sempre vamos ter pessoas com esta índole, né? E o interessante aqui é que Daniel sabia disto, mas não discutiu com ninguém, não reclamou de nada, ele apenas continuava fazendo o que ele fazia de costume, falava com Deus. Ele falava com Deus e pedia a Deus a direção. E os inimigos, de tanto procurar coisas quanto ele não encontrar, eles chegaram a uma conclusão. A única coisa que eles podiam usar contra Daniel é a fidelidade de Daniel a Deus. E então tramaram um plano e induziram o rei a fazer um decreto que se alguém orasse a outro Deus, que não Deus do imperador, do rei, esse tal seria lançado na cova dos leões. E aí Daniel, sabendo disso, o que fez Daniel? Capítulo 6, verso 16, diz assim: Quando Daniel soube que o decreto tinha sido publicado, foi para casa, para o seu quarto, no andar de cima, cujas janelas davam para Jerusalém, e ali fez o que costumava fazer
3 vezes ao dia, por ele se ajoelhava e orava, agradecendo ao seu Deus. Então, aqueles homens foram investigar e encontraram Daniel orando, pedindo ajuda a Deus, e foram logo falar com o rei acerca do decreto real. Eles então conseguiram fazer o quê? Conseguiram acusar Daniel, armaram uma situação que prenderam Daniel. E Daniel então foi preso, e o rei mandou chamar Daniel, falou a Daniel a situação, e ele foi lançado na cova dos leões. Mas o próprio rei, antes, porque Daniel ganhou o respeito do rei, Daniel, pela sua postura, pela sua fidelidade, por fazer aquilo que Deus lhe mandava, o rei entendeu que Daniel era um servo de Deus, mas ali ele não podia fazer nada para livrar Daniel. Por quê? Porque era a lei e ele não podia revogar aquela lei. O próprio rei, no verso 16, diz, 6,16 diz: então o rei deu ordens a eles, trouxeram Daniel e o jogaram na cova dos leões. O rei, porém, disse a Daniel: que o seu Deus, a quem você serve continuamente, o livre. Ele sabia que aquilo era um milagre, mas ele falou: se o seu Deus pode fazer, ele vai fazer. Então Daniel foi lançado na cova dos leões, mas eu entendo que enquanto Daniel estava sendo preparado para ser lançado naquela cova, ele era homem, ele estava temeroso, ele sabia que ele podia morrer ou não, ele podia ser protegido por Deus ou não, ele podia sair daquela cova com vida ou destroçado, ele podia ser morto, mas podia ser com vida. E então ele foi lançado ali na cova dos leões. E, queridos, o verso 20 e 21 diz assim: quando ia aproximando-se da cova, chamou a Daniel com voz que revelava aflição. O que foi que o rei disse no dia seguinte? Daniel, servo do Deus vivo, será que o seu Deus, a quem você serve continuamente, pode livrá-lo dos leões? E esperou. Daniel respondeu: ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões. Eles não me fizeram mal algum, pois fui considerado inocente à vista de Deus. Também contra ti não cometi mal algum, ó rei. Queridos, Daniel foi preservado. Por quê? Porque ele fez exatamente o que Deus queria. Ele não se envolveu com aquelas situações adversas, não rebateu, não brigou com ninguém. Ele apenas fez aquilo que Deus queria que fosse feito. Muito bem. Lá no capítulo 43 de Isaías, nós lemos assim, capítulo 43 diz: não temas, pois eu o resgatarei, eu o chamei pelo nome, você é meu. Quando você atravessar as águas, eu estarei com você. Quando você for atravessar os rios, eles não te submergirão. Queridos, quando você é fiel a Deus, quando você enfrenta situações adversas no poder e na graça de Deus, Deus cuida de você e você não será afetado. Por quê? Porque você confia em Deus e você faz exatamente aquilo que Deus está orientando você. Quando você vive nessa dimensão de busca, de fidelidade e de obediência às orientações de Deus, nós somos protegidos. E aqui Deus fala: olha, não temas quando você passar pela água, não temas quando você passar pelo fogo, não temas, pois eu sou o Senhor. E Deus fala que Ele vai pagar o preço por nós. Ele fala: eu darei o Egito em teu resgate, vou te livrar, eu dou a Etiópia em troca de você. Sabe por quê? Porque o verso 4 diz assim: visto que você é precioso e honrado à minha vista, porque eu te amo.
Queridos, nós somos preciosos às vistas de Deus, nós somos honrados, nós somos amados, então por isso Deus nos protege, mas nós precisamos viver em contato constante com Deus, falando com Ele das nossas lutas, das nossas aflições e vivendo nessa dependência, obedecendo aquilo que Ele nos fala, dando a direção, assim nós vencemos todo o mal. E por fim, no verso 5º, verso A, diz assim: não tenha medo, não tenha medo, pois eu estou com você. Não tenha medo, porque Deus está contigo. Então, querido, nós podemos passar por medos, podemos passar por aflições, podemos passar por situações muito difíceis e complicadas, mas quando nós falamos com Deus, nós vivemos na dependência dele. Quando nós falamos com Deus, ouvimos o que ele tinha a dizer, o que ele tem a dizer e praticamos aquilo que ele nos orientou, então a vitória acontece na nossa vida. É isso que nós precisamos fazer. Você não precisa viver com medo. O medo é afastado da nossa vida na dependência e na busca da presença de Deus. Que Deus te abençoe e te oriente a viver em completa obediência a Ele, falando com Ele e vivendo o que Ele nos dá como direção. Louvado seja Deus.